Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de história e hoje nós vamos falar sobre Atenas e Esparta. Na aula passada a gente falou sobre a Grécia Antiga, assim, de uma forma geral. E hoje, de uma forma mais específica, nós vamos falar dessas duas cidades, né, dessas duas polis gregas que vão se destacar, né, na história do mundo grego, né, na história da antiguidade. Vamos lá? Nós temos aqui a formação da sociedade das cidades-estados. Então, tudo começa com o indivíduo que vai pertencer a um gênero, que esse gênero vai pertencer a uma fátria, a fátria vai pertencer a uma tribo, a tribo vai pertencer aos demos, e esses demos vão formar o que nós chamamos, né, de cidades-estados. Então, vocês podem ver que há uma logística, né, bem grande, né, bem detalhada, eu diria até complexa, né, de chegar do único indivíduo até a formação de uma cidade-estado, tá? Mas basicamente essa é a formação da sociedade grega, né, das cidades-estados gregas. Havia, né, nessas cidades-estados uma forma de governo chamado paterfamília. O que é isso? Começa com a divisão das terras. Então, eram favorecidos só os parentes mais próximos dos governantes. Então, eles é que tinham direito à terra. E isso gera, né, nas cidades-estado, uma grande desigualdade, né? Então, há uma grande desigualdade nas polis devido a esse paterfamilies, né? Vamos lá. Localização de Atenas. Atenas, ela está localizada na Península Ática, é uma região montanhosa, com um litoral com portos naturais, facilitando o comércio marítimo. Então, os portos, né, eram naturais, existiam lá, e eles usaram então esse espaço, né, para o seu comércio marítimo. Sua economia era a base da agricultura, do artesanato e principalmente do comércio. A sociedade era dividida em 3 grupos. O primeiro eram cidadãos, descendentes dos fundadores da cidade, possuidores de terra, eram chamados dos eupátrias, eles eram considerados melhores, bem-nascidos. Aí nós temos os georgóis, que eram chamados de piores, e os tetas, que eram os sem terras, tá? Todos esses 3 grupos, eles tinham direito político. O segundo grupo eram os metecos, eles eram estrangeiros, eram pessoas que não nasceram em Atenas, mas que foram para Atenas. Eles não tinham direitos políticos, né? Sem direitos políticos, não podiam comprar terras em Atenas e pagavam impostos, né? E por último, nós temos os escravos, por dívidas ou capturados por guerra, tá? Então, eram 2 formas de escravidão, por dívida ou por guerra. Atenas é considerado o berço da democracia, né? Vamos ver por quê? Atenas é a cidade grega que mais produziu conhecimento, nos deixando uma variedade de fontes escritas, imagéticas e arqueológicas. Isso quer dizer o quê? Que foi graças, né, a toda essa criação, né, de conhecimento em várias áreas, ela vai deixar para a humanidade. Então, esse é um legado de Atenas para a humanidade. Então, nos nossos dias de hoje, muitas coisas que fazem parte do nosso cotidiano, né, da nossa realidade, nós herdamos do povo grego, em especial aqui no caso de Atenas. Desde cedo já eles se preocupavam com a educação, as crianças elas iam para a escola, elas tinham os professores e elas aprendiam a retórica, as artes, a política, a filosofia. Então eles eram instruídos, né? Eles valorizavam muito a questão do conhecimento em Atenas. O arconte Cristéris, ele realizou uma série de reformas, né, de grande impacto político e social. Por exemplo, ele vai diminuir a força das famílias aristocráticas e aumentar a do povo comum. Olha que interessante. Então, os aristocratas eles vão perder o poder e ele vai dar esse poder à população, ao povo. De que forma que ele vai fazer isso? Segundo ele, através de sorteio, todo cidadão podia e devia ocupar cargos do governo da cidade por 1 ou 2 anos. Vocês imaginaram, né? Você ser sorteado e por 1 ou 2 anos você vai fazer parte da administração da sua cidade? Interessante, né? Como era a política de Atenas? Ela foi dividida em 3 fases. Primeiro, monarquia, que era o domínio dos eupátrias, né? Os bem-nascidos, né? Os proprietários de terra.
Depois nós vamos ter a oligarquia, que é o domínio dos eupátrias através do Areópago, né, um conselho legislativo. E alguns grupos ficaram descontentes, né, por os eupátrias estarem no poder. Por exemplo, os geórgios, né, que eram os piores, que possuíam as piores terras, os tetas, que não tinham terra nenhuma, e os ricos comerciantes, os demiurgos, né, que também não tinham participação nenhuma política, né, no governo de Atenas. Então, esses três grupos, eles se rebelaram contra o poder dos eupátrias. Tá? Nós vamos ter mudanças devido a esses descontentamentos dessas pessoas. Nós vamos ter primeiro a reforma de Drácon, 621 a.C., que é as leis escritas. Na aula passada a gente falou sobre isso. Até então, o que acontecia? Existiam as leis, mas elas eram orais, né? Era falada, não tinha nada assim escrito, registrado. Então, a partir de Drácon, nós vamos ter as leis escritas, né? Cunhadas em pedras ali. Né? E a reforma de Solon, de 594 a.C. Ele abolia, né, a escravidão por dívida e deu início à república censitária para a ocupação de cargos públicos. Então, vocês podem observar que essas reformas elas vão trazer assim uma significativa melhoria, né, principalmente para as pessoas mais pobres, né, os mais desfavorecidos. A terceira forma de poder era a tirania, entre 561 a 528. Era o domínio dos generais, né, o governo de um só. Então, Clístenes, que é considerado o pai da democracia, ele vai fazer uma revolução democrática para que a tirania deixe de existir. Nós vamos ter as guerras médicas, que vai ser de 494 a 475. É o conflito entre a polis grega e os persas, que eram chamados de medos. Né? Então, houve um choque entre os imperialistas, né? As cidades imperialistas Atenas e Persas. O que as cidades gregas fizeram? Elas fizeram uma união chamada União Helena. Então, todos os gregos se unem, todas as cidades gregas vão se unir e vão, então, combater, né, vão declarar guerra aos persas. De que forma isso aconteceu? Então, nós temos aqui as imagens, né, a Batalha de Maratona, né, corrida de Fidílipes e a vitória dos gregos, né? Os gregos eles vão ganhar, né? Eles vão ser comandados por Atenas, eles vão ganhar a guerra entre gregos e persas, né? E Atenas, né, sai vitoriosa, ela vai criar a Liga de Delos. O que é essa Liga de Delos? É uma aliança militar que ela vai fazer com as outras cidades-estados, né? Ela vai ter a hegemonia, né, o poder maior, e vai cobrar impostos das outras cidades, né? Para que ela possa manter o exército, então ela vai cobrar impostos. Tá? Só que os espartanos não gostaram nada dessa história dela estar no poder e eles terem que pagar impostos para ela, né? E em contrapartida eles criam a Liga do Peloponeso. Daqui a pouco a gente vai ver o que foi essa Liga do Peloponeso. Agora nós vamos falar um pouquinho de Esparta. Vamos lá? Localização. É a Península do Peloponeso, né? Uma planície assim, planície bastante fértil, né? Na Lacônia, tá? Aqui está no mapa, vocês podem identificar ali Esparta, mais acima ali Atenas, né? Esparta desenvolveu-se no Peloponeso, na região da Lacônia, às margens do rio Eurotas. Por causa das características dessa polis, surgiu o adjetivo lacônio, conciso, breve, à moda dos antigos espartanos. A origem de Esparta, eles são originários dos povos dóricos. Lembra que nós vimos na aula passada os jonos, os eólicos, os dóricos, né? Então, eles são originados então dos dóricos, tá? Que eram exímios guerreiros, por sinal. Quais são as características dos espartanos? Eles têm propriedade estatal, né? Propriedade do governo, uma economia voltada para a agricultura, porque os solos deles eram bastante férteis. A servidão deles, eles tinham servidão dos ilotas, né, que é os antigos aqueus, que eram dominados, né, que foram dominados pelos dórios. A política oligarca predominou na minoria espartana, então era a minoria espartana que tinha essa política oligárquica. A diarquia hereditária eram 2 reis no poder, e existia as gerúsias, que eram o senado, e a pela, que era a assembleia espartana, e o éforos, que eram magistrados eleitos anualmente e detentor do poder. A sociedade era estratificada, militarizada e xenofóbica. Isso quer dizer o quê? Tinha repúdio ao estrangeiro. Tá? E dividiam-se em
espartanos, que eram os latifundiários nobres, eram cidadãos descendentes dos dórios, os periecos, homens livres que viviam do comércio, do artesanato, do exército, não tinham direitos políticos. E os zilotas, é uma espécie de servos que pertenciam ao Estado, não eram vendidos e eram contratados através da criptia, né? E havia eliminação sumária pelos jovens espartanos. Bom, como eu falei para vocês, Esparta ficou descontente com Atenas e Atenas criou a Liga de Delos, onde as outras cidades-estados pagavam impostos para Atenas. E em contrapartida, então, a Esparta ela vai criar a Liga do Peloponeso, né? E nós vamos ter, então, um confronto entre Esparta e Atenas, tá? Pelo domínio da região. Então, nós temos aqui, né, a região onde eles estavam, entraram em guerra, né, para a posse dessa região aqui. O conflito entre eles. Então, nós vamos ter Atenas versus Esparta. Nós vamos ter Atenas versus Esparta mais Tebas. E depois nós vamos ter Atenas, Esparta versus Tebas, tá? Esparta, eles eram militarizados, representado por Liturgo, o primeiro legislador lendário de Esparta, considerado um semideus, e não havia modificações nas leis, o que levava Esparta a ser bastante conservadora. Para vocês terem uma ideia, Esparta, ela era voltada para a guerra. Então, desde que a criança nascia, primeiro, uma educação voltada para a guerra. Quando uma criança nascia, era conduzida à presença dos mais velhos para ser examinado. Caso fosse saudável, era devolvido aos pais. Mas se apresentasse alguma deficiência, era tirada do precipício. Vocês podem até ficar horrorizados com essa situação, como é que joga um bebezinho recém-nascido num precipício. Mas a educação deles era voltada para a guerra. Então, para que eles tivessem assim, soldados, guerreiros perfeitos, tinha que começar lá do nascimento, né? Então, um grupo de pessoas assim, médicos, né? Assim, anciões, eles iam visitar a mãe e eles faziam um exame minucioso para ver se a criança tinha algum problema físico ou até mesmo mental. Se fosse constatado que a criança tinha um problema mental ou físico, essa criança era retirada da casa, levada a esse precipício e jogada lá embaixo, né? E a mãe aceitava isso naturalmente, porque as mulheres, desde que elas nasciam, elas eram preparadas, as meninas eram preparadas para se tornar mães de guerreiros. A partir dos 7 anos, tanto meninas quanto meninos, eles iam para uma escola. Lá eles aprendiam a ser guerreiros. Aos 12 anos as meninas voltavam para aprender as prendas domésticas, para casar com um guerreiro e ter filhos, né, futuros guerreiros. E os homens, né, ficavam, os meninos permaneciam lá, né, havia assim diversas atividades, inclusive de ficar nu na floresta, sem comida, para que realmente eles se tornassem os guerreiros, né? Então era dessa forma que a Esparta conduzia. Vocês podem perceber que Atenas e Esparta, eles tiveram uma educação totalmente diferente. Enquanto Atenas se preocupava com conhecimento, Esparta se preocupava com a guerra, né, com guerreiros, né? É diferente aí a visão de cada uma em relação à educação. Nós vamos ter aqui algumas imagens, né, aqui o Monte Olimpo, né, a casa dos deuses, que a gente já viu na aula passada. Aí eu trouxe aqui os Zeus para vocês. Mulheres e casamento, Atena, a gente já viu isso na aula passada, mas eu trouxe essas imagens, Poseidon, Afrodite, né, e Dionísio. Pessoal, essa foi a minha aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá? E nos vemos, né, na próxima aula, tá? Fiquem com Deus.